Boa noite, pessoal. Esse último refrão, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Eu não sei quantos de nós aqui podemos falar isso apenas da boca para fora, ou realmente vivemos isso. É mais ou menos assim, sabe aqueles remédios? Isso aqui tá bamba. Sabe aqueles remédios que você tem que começar tomando um de 10 miligramas, aí daqui a pouco você pula para um de 25, daqui a pouco você está no de 50 e depois você tem que ir para o de 100, por exemplo. Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. A nossa alma precisa de coisas, e temos muitas coisas legais, interessantes, boas, que desfrutamos na vida, as gorduras que o Senhor nos deu. Mas quando a gente experimenta a presença, o amor, tem uma experiência com Jesus, que não é uma religião, é uma pessoa, é algo tremendo, é a essência do amor, por uma razão ou outra, a gente experimenta a presença dEle, o amor, a atenção dEle em nós, nada mais satisfaz. Não vamos ter coisas que a gente busque na vida que satisfaça a nossa alma, que tragam alegria, como Jesus, satisfação, plenitude. Muitas coisas no mundo, como eu falei, dão alegria, e isso é presente de Deus para nós. Mas satisfaz a alma, depois que a gente experimenta Jesus, não tem mais nada. Hoje estamos com a noite cheia, temos alguns eventos. Vou buscar ser breve, porque temos a apresentação da escolinha para nós pais. Temos hoje também a apresentação e dedicação de um pequeno grande homem, daqui a pouco. Então eu queria compartilhar com vocês, nós estamos aí no mês que o tema é transformados para transformar. Queira ou não queira, meu irmão, cada dia nós estamos ou sendo transformados, ou estamos transformando, porque ou estamos influenciando alguém, ou mais de um, ou estamos sendo influenciados. Muitas vezes nós nem percebemos isso. Muitas vezes nós nem notamos quando estamos dando testemunho, bom ou ruim. Muitas vezes nós não percebemos como uma palavra, uma sugestão, um conselho, bom ou ruim, influencia no nosso caráter dali para frente. A gente pode falar no primeiro momento que discorda, mas aquelas palavras, aquelas informações, aquelas instruções, queira ou não queira, estão trabalhando dentro de nós. O que a gente vê, cuidado com os olhos, a palavra de Deus fala, o que a gente escuta, tudo isso entre nós vai provocando coisas, mudanças. E aí, o problema é discernir que tipo de influência nós estamos dando e que tipo de pessoas estamos dando atenção e estão nos influenciando. Algo interessante que precisamos não ter cuidado com isso, mas entender e tomar algumas decisões daqui para frente, sobre o primeiro sentimento negativo. Você sabe qual é o primeiro sentimento negativo que aconteceu, que foi acometido, que um homem sentiu? E qual foi a porta de entrada, segundo o registro no nosso livro? O nosso livro verdadeiro, o nosso livro que conta a história do homem, foi o medo. Medo foi o primeiro sentimento que o homem sentiu, negativo. Não sei se ele teve algum positivo antes, mas o primeiro sentimento negativo foi o medo. E o medo, ele nunca vem sozinho. A gente pensa que sim, assim como as instruções, as informações que entram, que nós não acompanhamos o processo por dentro do que desencadeia. O medo também desencadeia uma série de sentimentos, ele nos paralisa, ele traz tristeza, ele traz desânimo, ele traz pensamentos maus, paralisia, tristeza novamente, aí decepção porque a gente não faz, aí frustração, aí tristeza de novo, que vai chegando em síndrome de pânico, depressão, e aí vai. É só a portinha de entrada, mas originalmente nós não fomos criados para ter isso. Lembra quando a gente era criancinha, pequenininho, e falar de pai? Quando falava em medo, qualquer situação, a figura do pai vem logo à mente, ou vinha logo à mente da gente, ou vem na mente das crianças. Vou falar para o meu pai.
Vou falar para o meu pai. Aí a gente vai crescendo, algumas coisas começam a mudar. Isso já está em nós. Não foi como começou, mas a carga genética vai passando de homem para homem. Por um entrou, e também por um foi feita a salvação através de Jesus. Quando a gente chega à adolescência, a gente começa a fazer arte, a gente começa a desobedecer, começa a se afastar das orientações, dos conselhos, dos exemplos do nosso pai. Aí inverte. Quando chega a pré-adolescência, a pré-juventude, ali os 16, a gente começa a fazer muita arte, começa a matar aula nas escolas. Meus filhos não faziam isso, eu tenho certeza. Nunca fui no colégio conversar com diretores, né, filho? Nunca fui toda semana. Aí, quando a gente começa a fazer muita arte, dependendo do pai, ao invés de a gente buscar ele de porto seguro, o que é que a gente faz? Meu pai não pode descobrir isso. A gente começa a se esconder dele. A gente começa a se afastar do pai. A gente começa a perder confiança que ele vai poder fazer algo por nós. Porque a gente fica com medo agora dele. Aí o medo vai distorcendo as coisas como deve ser no relacionamento da gente. E aquilo vai entrando. Está dentro da nossa alma. Está fazendo coisas, está falando, está mostrando. E por aí vai. Eu queria compartilhar com vocês, começar a ler algumas escrituras. Gênesis capítulo 1. Olha como é que foi a coisa. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Como é que nós fomos criados? Está ali. Ixi. Vou ler na minha. Hein? Acho melhor vocês lerem na de vocês. Que ali... agora sim. Tira o Diogo daí, por favor, Lucas. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Engraçado, né? Deus foi, haja terra, haja luz, os animais que voam, que rastejam, que andam, os mares, a água fica até aqui, o dia. Ele foi fazendo tudo. Encheu o mar de animais pequenos que se rastejam também no mar, grande, foi fazendo tudo. Fez toda espécie de animais, macho e fêmea os fez. Mas na hora de fazer o homem, ele falou isso: façamos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veio para o mundo, para os seus, mas os seus não receberam. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Jesus já estava ali com ele. Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança? A gente tem imagem de Deus. A Bíblia fala, ninguém nunca viu a Deus. Mas nós temos imagem e semelhança. E isso incomoda as trevas, isso incomoda Satanás. Cada vez que ele olha para a gente, ele lembra do que ele fez, qual é o destino dele. E ele tem inveja. Agora, como é que é semelhança? Vocês já viram aqueles pais, principalmente quando tem casal de filhos, né? O menino, a menina, o menino é a cara do pai, cresce igual ao pai, o jeito do pai, fala igual ao pai, anda igual ao pai, e a menina, nossa, a cara da mãe. Eu não vi isso, porque lá em casa os três parecem comigo, então não sei o que é isso. Tá rindo de quê, Guilherme? Então, assim, é engraçado aquilo, as meninas vai se transformando tudo igualzinho. Essa carga genética, essa definição de Deus lá atrás, mais semelhança, também temos entre nós. Só que por uma razão ou outra, nós deixamos de agir, de ser exatamente como fomos concebidos para ser semelhança de um pai. A gente se afasta dele, começa a ter medo. Por quê? A gente vai ver por onde que entrou isso. Vai abaixando a nossa fé, vai destruindo os nossos bons pensamentos, a gente sai de perto dele. Deus é um excelente empreendedor, ele assume riscos. Ele sabia de tudo que o ser humano ia fazer, mas mesmo assim ele fez. Você deve estar falando, poxa, mas se Deus é tremendo, maravilhoso, por que a gente erra? Por que ele permitiu ter isso? Uma vez eu perguntei, o Espírito Santo me respondeu. Porque ele é um excelente empreendedor. Ele fez primeiro o ambiente perfeito para a invenção dele.
ele não precisou de acelerar. Ele fez uma startup, a vida da gente, que não há concorrência. Ele não tem concorrência. Não tem outro semelhante. O que a concorrência quer é destruir, porque ele não tem como fazer. Mas aí depende de nós, a nossa parte, porque Deus, Ele é amor, e Ele é tão corajoso no empreendimento dEle, que Ele nos deu a liberdade de escolher amá-lo ou não. A resposta que o Espírito Santo me deu, quando eu fiz essa pergunta, poxa, era tão simples para não estar acontecendo tudo que a gente está vendo no mundo, tanta catástrofe. Era só o Senhor fazer o certo, não ter como o homem errar. Pronto. Aí o Espírito Santo me mostrou assim, imagina assim, você vai casar. Aí você vai casar, mas teve um problema na terra, catástrofe, digna de Netflix, e sobrou uma única mulher. Acabou, só tem você e essa mulher. Chegar para você, você quer casar com ela? Só tem ela. Serve também o contrário, mas vou continuar no meu exemplo. Você fala, tá, só tem tu, vai tu mesmo. Não tem amor, não tem opção. Mas imagina assim, você quer casar com alguém, né? Um dia você casou. E aí o negócio é o seguinte, a regra é, você vai casar com essa mulher. Você pode eventualmente, depois disso, conhecer uma mulher mais legal, mais inteligente, mais gente boa, mais bonita, mais tudo que você puder pensar. Mas você vai ter que abrir mão de tudo isso, porque você escolheu essa mulher. Isso é amor. Assim Deus nos fez. Ele quer que a gente escolha amá-lo, obedecê-lo em amor. Mas Ele deu livre-arbítrio. As consequências, o que a gente plantar, o sistema que Ele construiu é perfeito. As coisas funcionam. Podemos bagunçar o que for, mas até isso vai ter o resultado digno da bagunça. Então assim Deus nos fez, a sua imagem e semelhança, para sermos como Ele. Como é que é Deus? Como é que é o caráter de Deus? Como é que eu vou ser a semelhança ou buscar ser alguém se eu não conheço? Se eu não sei como Ele é? Como é que eu vou querer viver igual Ele, aqui na terra? Igual Ele, quer dizer, segundo o seu caráter. Jesus veio nos ensinar isso. Você consegue imaginar Deus mentindo? Deus enganando? Deus falando mal? Deus usando de artimanha para timinar outro em alguma coisa? E uma série de coisas. É fácil para a gente não precisa estar na igreja ou ter aceitado Jesus para saber o que é Deus e o que não é. A essência dele. Mas nós fomos feitos para vivermos a semelhança, vivemos os passos dele. E Jesus veio nos ensinar todas essas coisas. E ele veio à terra e nos deu exemplo. E nos dá o Espírito Santo, tem à nossa disposição, se quisermos, se aceitarmos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, para experimentar Ele, satisfazer a nossa alma e irmos aprendendo essa nova vida com Jesus. E sermos chamados filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus, eu achava. Até ler o livro de João, capítulo 1. Vamos ler agora, vamos continuar em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, por favor. Já está ali. Falei que ia funcionar, só ameaçar tirar o Diogo dali. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais salváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eu não sei se você já teve essa experiência de pessoas chegando para você perguntando sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o que é o evangelho, com certo sarcasmo. Você vê que a pessoa não está interessada ou não está curiosa em conhecer a verdade e a revelação, mas eu já tive essa experiência. Pessoas que chegam falando coisas que no final querem, é igual jogar pérola aos porcos. Pessoas que, se você falar de Jesus, não vai chegar a lugar nenhum, vai querer te levar a confusão, vai querer, enfim, tirar suas bases. A gente não vê serpente mais falando, mas a gente vê Satanás continuando agindo através, infelizmente, de pessoas. Ele vai tentar minar nossa fé, ele vai tentar destruir esse projeto de Deus. Ele não vai conseguir. Se a gente der ouvidos, pode a gente cair, enfim, viver do jeito que as consequências que quisermos viver. Deus dá essa opção, mas seguindo o plano, seguindo a palavra de Deus, se quiserdes obedecer, diz o Senhor, comereis do melhor dessa terra. Então nós temos a opção, né? Aliás, nós temos as opções
de seguir o maravilhoso plano, de viver na autoridade, você viver na autoridade de Deus. Porque Jesus falou, olha, as coisas que eu faço, vocês farão até maiores, porque eu vou para o lado do Pai. No nome de Jesus, a gente pode repreender o mal, a doença. A gente pode repreender um pensamento mal quando vem à nossa mente. Chama-se seta do inimigo, que quer semear o mal. A gente pode usar a palavra de Deus para destruir aquilo na hora. E dali não desencadear pensamentos, ideias, atitudes, caráter, e aí vai. A gente tem aquele momento para decidir. E também situações adversas que a gente enfrenta. A gente tem poder para destruir, como a gente tem poder para abençoar, no nome de Jesus. Mas se eu não sei, se eu ando afastado, que a gente vai ver agora o que aconteceu, começo do medo, onde é que foi o medo? Ainda no capítulo 3, versículo 10, olha que interessante. Porque a serpente foi lá, vocês conhecem a história, e deu a maçã. Não, vocês não vão morrer não. E ela chega, a serpente chega, o mal chega. Tipo assim, você está na igreja, você não pode fazer nada, né? Deve ser um porre aquilo lá, uma vida sem sal. Eu tinha essa impressão. Pré-conceito das coisas. Aí que até eu experimentar Jesus e ver que maravilha. A vida é muito melhor, mais leve. Mas antes, você não pode comer nada no jardim, você não pode. Foi a mesma coisa, isso é velho. Até levar você a entender aquele exagero, então toma um pouquinho menos, aceita que não vai ter problema. Não vai morrer não. Jogou um vírus ali no aplicativo. Aí vocês conhecem a história, a mulher comeu, né? O homem comeu a maçãzinha. E aí, Deus chegou, cadê Adão? O pai, cujo filho é a sua imagem e semelhança, chegou para ter um relacionamento, para conversar, para estar junto. Primeira vez, Adão teve medo de Deus, porque ele viu que estava nu. Aquela coisa que a gente faz o que é errado, a gente não quer que a luz ilumine, a gente não quer ser exposto, a gente não quer que Deus veja, a gente não quer que Jesus revele, a gente não quer que o Espírito Santo trate, vai se afastando. E o medo afasta a gente do Senhor, afasta as pessoas do Senhor. O medo vai, aquilo que eu falei, compartilhei no começo, vai trazendo uma série de sentimentos maus, que a fé vai perdendo muito sentido, que falar, não tenho mais ânimo de falar. O medo aniquilou, vai separando de Deus. Não, vou ficar na minha vidinha quietinha aqui, escondido no meio do mato. Já comi a maçã, e agora eu estou nu, o que eu vou fazer? É isso. Isso foi o começo do medo. Daí veio a tormenta. Daí começou todo o mal, todos os sentimentos maus, todos os pensamentos maus. Vocês conhecem a história. Deus chegou, depois de repreender eles e falar as consequências daquilo ali, o que ia acontecer. Mesmo assim, Deus tão amoroso, apesar de tão poderoso, tão amoroso, providenciou algo para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ele é assim. Se a gente chegar aí ao Senhor, eu pequei. Davi fez isso, Davi errou. Por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Ele não era sem vergonha. Ele confessava, Deus, eu pensei isso, eu imaginei, eu senti, eu quis, eu fiz, eu falei. Salmos. Mais o Senhor. E Deus perdoa. Ele assim perdoa. Deus é tremendo. E aí no capítulo 4, vamos seguindo isso aqui, o medo, tormenta, os pensamentos, sentimentos maus, o homem começou a se afastar de Deus. Aí olha o que aconteceu, capítulo 4, versículos 6 e 7. Isso aí foi o seguinte, aí já estamos na segunda geração da história, Caim e Abel. A Bíblia fala, antes da gente ler, que Caim levava uma oferta. Caim tinha acabado de levar a oferta dele para Deus. A Bíblia fala que Caim levou uma oferta. Versículos antes desse, a gente vai focar nesse que está aí no quadro. Caim levou uma oferta, mas Abel levava as primícias. Era diferente. Todo mundo levou. Todo mundo está aqui, todo mundo isso, todo mundo está aquilo.
Como que nós chegamos ao Senhor? Qual é a nossa motivação? Quanto que a gente permite dar do nosso eu, oferecer o nosso culto racional? Senhor, não mexe em mim aqui não, isso aqui eu sou assim, nasci assim, você sempre assim, eu sou uma zebra. Não adianta amansar, no outro dia esquece, não adianta tomar uma zebra. Não, eu quero ser tratado. Eu sou uma pessoa isso, eu sei que eu tenho pensado mal, eu sei que eu tenho falado. Senhor, eu quero ser um caráter conforme o Senhor, me ajuda. A leitura bíblica é o bombril que limpa essa prata. Não é bem bombril que limpa a prata, mas tudo bem. Mas a palavra de Deus, ela vai limpando, como Jesus falou. Vós estáis limpo pelas minhas palavras. Se a gente não lê, não limpa. Então, o caráter vai tendo que ser forjado. Quanto que eu quero oferecer para Deus, quanto que eu abro mão, amar a minha vida ou amar o Senhor, que quer dizer ter a minha vida transformado para a glória dEle, como a gente falou aqui, devolvemos a glória para o Senhor. Mas isso não acontecia com Caim. E aí, Caim está virado. Caim estava com inveja. Caim estava com ciúmes. Aí Deus chegou tão carinhoso: Caim, por que você está assim? Por que andas irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Por que estamos com um semblante decaído? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Está aí. As coisas para fazer, opções, está tudo aí, ué. Só fazer. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Domínio próprio, temperança, mansidão, frutos do Espírito. Obras da carne levam à morte, fruto do Espírito, a vida. E a vida em abundância aqui também, desde aqui, depois para a eternidade. Mas Caim estava sempre triste, Caim estava sempre irado, Caim estava sempre com medo de que não era amado como Abel, medo de que por que Deus não me ama, por que as minhas coisas não vão, por que isso, e aí ele sentia raiva, e aí ele sentia tristeza, e cada vez mais, vou dar para Deus lá uma oferta, uma coisa vai desencadeando outra, uma é consequência da outra, e Deus estava preocupado: olha, o pecado, domina, repreende ele, toma a decisão, são decisões práticas da vida. A fé não é você ficar só, é prática, mostra a sua fé com ação. Aí ele falou isso: olha, é só você fazer isso, e para de se comparar, levanta essa autoestima, porque Deus ama a todos igualzinho, né? Deus ama, Ele não ama o pecado, mas Ele ama também o pecador, Ele quer o resgate, senão Jesus não teria vindo, éramos todos pecadores, eram todos, não existia igreja cristã antes de Cristo. Mas é uma decisão a ser tomada, e as consequências são graves. Vocês sabem que Caim matou Abel, e foi o primeiro assassino sobre a terra. Por causa dele, 25% da população era assassina. Mas tem solução para isso. Mas vamos ver agora a 1 de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está vendo como está tudo conectado? Deixou de amar o Senhor em obediência, o medo chegou, e o medo hoje está, todos os outros sentimentos maus estão passando de um para um, aí é a pandemia genética. E deixa ali, por favor, Diogo, por favor, essa que estava aí. O medo, primeiro, no amor não existe medo, porque o medo produz tormenta, é uma desgraça. Como é que eu paro de ter medo? É o perfeito amor. E o que é o amor? É o que nos blinda, é o que vai curar, tirar o medo. Vai tirar o medo. Você tem medo de morrer, tenho medo de o que pode acontecer, eu tenho medo que alguém... eu tenho medo que isso, eu tenho medo, será que vai... Vive com medo, tormenta. Não tem outro jeito. Final é triste. Uma síndrome de pânico é certo.
Eu tive isso. Mas aí o amor cura. Tem um tratamento, deve seguir os tratamentos, não sou contra. Mas o amor, se não tiver o amor, é triste. Paliativos. Só Jesus satisfaz minha alma. Como é que a gente experimenta esse amor? Como é que a gente enxerta, igual que a gente conhece alguém, se apaixona e vai? Tem que conhecer Jesus. Tem que se esforçar. Você, quando conhece alguém, não se esforçava para estar com essa pessoa, não fazia, não queria agradar, ainda não conhecia, não sabia o que ia dar. Quanto que a gente se esforça para conhecer as palavras, para conhecer o Senhor, permitir que a palavra nos transforme? Um pouco da oferta ou as primícias da nossa vida? Nosso tempo, nossa dedicação, prioridades. Caminho. Vai experimentar o amor de Deus que nos blinda do medo. Por quê? Porque começamos a viver aperfeiçoados. Voltamos, através de Jesus, ao início, que religou o homem com Deus para viver a sua imagem e semelhança. Deus não tem medo de nada. E Ele é nosso Pai. E para finalizar, 1 de João, agora a gente anda para trás, 3, 7 a 12. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Vimos aqui hoje. Para isto, corrigir isso aí e fazer a gente semelhante à imagem de Deus em prática. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo, inclusive o medo incutado em nós. Todo aquele que é nascido de Deus, como assim nascido de Deus? Se a gente nasceu de Deus, como é que é isso? A tantos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí Nicodemo falou, Jesus, sabemos que o Senhor é mestre. Ninguém tem como fazer as obras que o Senhor está fazendo aqui sem ser mestre. Isso eu reconheço. Mas como é que faz esse negócio para ser filho de Deus, para nascer? Aí Jesus falou para ele, olha, Nicodemo, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemo, agora embolou. Como é que eu vou nascer de novo nessa idade, vou entrar no ventre da minha mãe e sair? Está louco? Você fala, você não é o chefe aqui dos sacerdotes, você não sabe? Não é da carne e do espírito se nascer de Deus. Aí ele falou, nascer da água, não é não é do sangue e da carne, vontade de homem, mas de Deus, da água e do Espírito. Experimentar Deus, receber o Espírito Santo, batismo nas águas, que é demonstração pública de fé e de arrependimento. E aí nasce uma nova pessoa. Aconteceu isso comigo aos 24 anos. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Conceito inicial, a programação inicial de Deus, sem vírus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Olha que interessante. Quem não pratica a justiça e não ama seu irmão não procede de Deus. A gente vai estar invariavelmente, todos os dias, todo momento, seguindo ordens como filho de alguém, ou de Deus, ou do diabo. Está muito claro isso. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. É engraçado que o amor, outra mentira da serpente e diabo, joga esses dardos. Eu sinto como que Deus joga esse dardo. Olha, se você ficar, as pessoas pensam, ficar amando, vai ser um trouxa, né? Trouxa, você vai ser pisado. Ele não falou para ser trouxa, falou para amar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso é confusão de falta de inteligência espiritual. Porque amando, a gente vai estar sendo blindado do mal. Você ama alguém, está fazendo primeiro um bem a si mesmo. É um negócio interessante. Agora, tem gente que não entende o que é amor. Às vezes nós não entendemos o que é amor. A gente precisa entender. Precisamos ler 1 de Coríntios, precisamos ler um pouco da Bíblia, pouco, de Gênesis e Apocalipse só. A gente vai começar a entender. Vai falar, que maravilha, por que eu não li isso antes?
Volta aí no 11 de novo, por favor. Porque a mensagem que eu vi desse princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Isso é uma ordem. Então não depende de motivação. Eu não amo, como é que eu faço? Eu não sinto essa paixão. Ninguém falou para você se apaixonar por ninguém. Paixão é uma coisa, amor é outra. Vocês sabem a diferença? Eu sei que vocês sabem, mas eu vou repetir. Quando alguém casa, a paixão é você entrar no avião, decolar, voar os primeiros dias, os meses, anos, não sei, cada um. Aí daqui a pouco o avião posa. Aí começa a rotina, começa a administração financeira, começa as prioridades, todas as coisas do dia a dia. A tendência é, quando posou, vem começar agora o amor. É diferente do comecinho do namoro, da paixão. Você pode continuar até alimentando a paixão, nada contra. Mas o amor é a decisão prática de se fazer, querer o bem do outro. Um ama o outro e o outro ama um, está tudo bem, a conta fecha. Então, assim, o amor é uma ordem de 1 de Coríntios 13. Sugiro vocês lerem, quem nunca leu. É um manual de solução para os nossos problemas. Porque nós estamos obedecendo a Deus. Fala, Deus, eu estou amando, eu estou praticando essas coisas, mas o que está vindo de volta não está batendo, tem uma coisa errada, ele está enviesado. Fala com ele que ele vai resolver. Ele vai matar outra pessoa? Não, não vai. Ele vai agir, o Espírito Santo transforma. Você vai começar a ver transformação, porque quando a gente fala para pessoas, você isso, você aquilo, a gente está, na verdade, querendo satisfazer o nosso eu, querendo mudar outra pessoa para ser de acordo com o que eu quero. Esse é o feedback negativo. Lembra do feedback que tem que ser honesto? Isso não é honesto. Isso não é honesto. Pode ser interesseiro, interessante, pode ser muito honesto, não é. Mas o Espírito Santo vai agir naquela pessoa para transformar, sem a gente precisar falar uma palavrinha, para que consigam viver a plenitude do Evangelho, até pela sua fé, pelo amor a você. Deus vai cumprir, porque Ele é assim. Então tá, aí o versículo 12. Como amar? Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Quando a gente começa a sentir raiva, ódio, mal, inveja, outra está em nós, não está na outra pessoa. Caim falava que Deus gostava de Abel e não dele, mas não era verdade. Quem que ele estava seguindo? Ele precisa mortificar as obras da carne. Vocês já leram isso? Mortificar. Como é que a gente mortifica? Vai pegar uma faca e enfiar onde a gente estava pensando aquilo? Mortificar é diariamente, repreender, não, isso que eu estou pensando, não, isso eu vou destruir agora em nome de Jesus, vou fazer de outro jeito, É a prática, dia a dia. Receita eu não tenho, mas é a leitura bíblica, é o esforço, é entregar as primícias a Deus e buscar ajuda. Amém? Glória a Deus. Bom, como eu falei para vocês, nós temos alguns eventos hoje. Eu queria chamar aqui na frente excelentíssimo senhor Daniel Vilarinho, sua esposa e o Bento. Vitor, cadê o Vitor? Vitor também, por favor. A mãe foi buscar o Bento porque ele saiu correndo, é isso mesmo? Chega aí, Daniel. E o Vitinho? Cadê o Vitinho? Bento, sabem como é que é uma criança de 4 meses, né, irmãos? Então, de vez em quando, dá uma caminhada, uma corrida. Não, tô brincando. A avó foi dar uma limpadinha nele ali atrás. Certamente está voltando, mas sabe, Sérgio? Eu estava ali no louvor, durante o louvor, o Senhor me mostrava... Eu, há muito tempo atrás, né, lá com meus 4, 5 anos, eu era pequeno. Graças a Deus, sou um fruto dessa igreja. Meu pai e minha mãe com muito direcionamento de Deus, né, nos
trouxeram, nos brindaram com uma vida inteira aqui dentro da igreja, a Igreja Cristã Verbo. Mas o Senhor estava me recordando, naquele tempo, 4, 5 anos atrás, 4, 5 anos de idade, eu lembrando, a gente louvando a Deus, e o Marcelão cantando Glória nas Alturas, e eu achava que a igreja estava cantando para minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe chama Glória, e eu achava, caramba, minha mãe é muito importante, impressionante, todo mundo canta para Glória, Glória, Glória. Eu olhava para ela e aí ainda ficava ainda mais sublime olhando para ela. Mas agora temos o Bento, uma grande bênção de Deus para nós. Bento significa aquele que é abençoado. As pessoas, tem gente aqui da igreja inclusive, falou: você colocou o nome dele de Bento por causa do Papa? Pelo amor de Deus, gente. Bento se chama, né, o nome Bento quer dizer aquele que é abençoado por Deus. E ele é a nossa cereja do nosso bolo, que veio para brindar ainda mais a nossa família com graça, com alegria. Teve gente que saí outro dia com uns amigos meus e eles falaram: cara, Bento tem 4 meses e você envelheceu 4 anos. Estou cheio de ruga aqui, mas a gente dá glória a Deus pela vida desse cara, que vai ser um grande homem de Deus. E a gente queria apresentar diante de todos vocês, diante da nossa igreja amada, querida, que está conosco em oração, né? Todo o tempo. Queria chamar também os pais, os avós aqui, para poderem impor as mãos também sobre o Bento, autoridades espirituais sobre a nossa vida, e compartilhar esse momento que para nós é algo incrível. Deus sabe o quanto que eu cresci como homem, amadureci, quando a gente passa e entende que com Ele, a nós mesmos, né, Sérgio, não somos mais nada. Agora a prioridade é total dele, e a gente passa a dar a nossa vida inteira para esse pequeno. Enfim. Vem para cá os avós, por favor. Cadê o Vitor? Os presbíteros, por favor, puderem vir aqui. Vocês querem ficar aqui em cima? Eu tirei ali, derrubei o negócio, não pode ter sido à toa, né? Esse é o Bento. Igreja, esse é o Bento. Inclua ele nas suas orações. Esse é o futuro grande flamenguista do Brasil. Eu pedi para os avós virem aqui. Se quiser, tem uma outra escada ali. Seu Bruno, se quiser chegar aqui mais perto, não quiser subir. E a igreja ficasse de pé. A mãozinha tá gostosa, né? Minha filha também se amarra na mão, né? Para que a família toda esteja aqui junto. Porque sem vocês, eles também não foram educados e não podem educar essa jovem criança nos caminhos do Senhor, amém? Então, queria que vocês também estendessem as mãos aqui, né, como os patriarcas. Tá aqui. Então, vamos lá. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa vida, por essa criança, Pai, que é uma bênção na vida da Bárbara, do Daniel, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento a eles a criar essa criança, a sempre educar, Pai, nos teus caminhos, para que ele jamais se desvie, Senhor, para a direita ou para a esquerda, mas que seja um grande homem, Pai, onde ele colocar a planta dos pés dele, Pai, possa trazer o teu reino, trazer a tua mudança, a transformação que traz vida, que traz alegria, Pai. Que ele cada dia possa crescer, ó Pai, que ele possa crescer sabendo que ele é filho do Deus Altíssimo, que ele também pode entrar no teu santo dos santos, ó Pai, porque ele já habita lá, Pai. Assim como os pais vão ensiná-lo, Pai, que ele possa ensinar a muitos e que ele possa levar muitos aos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Querem falar alguma coisa?
Queria chamar as crianças, já estão por aí? As crianças, por favor. Giovana. E aí no final você chama... Aqui. Boa noite, igreja. Então, queria falar um pouquinho com vocês. Crianças, só um pouquinho. Então, o time da escola dominical ensaiou essa turminha para apresentar para os pais. Nós sabemos que todo dia é o dia dos pais, é o dia das mães, dos filhos, mas a gente vive numa sociedade que escolheu uma data comemorativa e a gente pegou essa data para a gente também, aqui na igreja, para poder participar. O quanto essas crianças amam vocês. Elas, de fato, ensaiaram para devolver um pouquinho do que elas têm recebido em casa para vocês. Eu percebo a forma como o Sérgio falou desse empresário, né, esse empreendedor que é o nosso Deus, que ele não só pensou nele, em ser pai, como dividiu com a gente a paternidade, nos dando um pai terreno aqui. Eu tive o privilégio de conviver com meu pai 19 anos. E é uma bênção. Depois, eu consegui transferir essa paternidade para o meu Deus, quando meu pai se ausentou. Então, exatamente como a Gil falou também. Muitas vezes, até você não tem um bom exemplo de paternidade, mas saiba que tem um Deus que te ama, que Ele tem esse lugar na sua vida, que Ele pode te dar o melhor. Mas eu quero também falar que, para você, Daniel, eu lembro de você pequeno, que não existe uma missão mais bela e, ao mesmo tempo, mais difícil do que educar um filho. De fato, você está vendo isso agora. E você é fruto disso também. Tá? Então, a gente vai conseguir. Estamos juntos aqui também para poder nos apoiar. Tá? Então, é isso, gente. Aproveitem esse momento.
Os papais que estão presentes nessa noite, por favor, fiquem de pé. A gente vai orar por vocês. Por favor, igreja, estendam suas mãos para os papais. Senhor, obrigada, Pai, por essa geração de pais que temos aqui na nossa igreja, Senhor. Que eles possam criar os filhos que estão aqui presentes, não de acordo, Pai, com as opiniões deles, ou de acordo com a criação deles, ou de acordo com qualquer outra coisa que esteja dentro do coração deles, Senhor. Mas que eles possam criá-los segundo a Tua palavra, Senhor. Que eles possam criá-lo debaixo da Tua vontade, Pai. Que eles possam criar, Pai, filhos que não se desviarão nem para a direita e nem para a esquerda, porque conhecem o caminho, Senhor. Que eles venham a ser, Pai, homens segundo o Teu coração, Pai. Não zelando pela reputação dos outros homens, mas que no dia do juízo final e que nos dias que se seguem essa terra, que eles zelem, Senhor, por serem reconhecidos como servos bons e fiéis por Ti, somente por Ti, Senhor. Cria homens corajosos, homens honrosos, homens que educarão os seus filhos e não terceirizarão, Senhor, essa responsabilidade que o Senhor os deu. Que eles sejam o cabeça, Senhor, do lar, mas que eles lembrem que para que eles sejam o cabeça, eles têm que ser guiados e têm que ser submetidos à cabeça e ao senhorio de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.